Graça e paz, aqui é a irmã Mônica. Eu quero compartilhar com você hoje uma mensagem que se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 43. E quero compartilhar também duas visões em sonho que o Senhor me deu com dois locais, em duas situações e circunstâncias diferentes. Deus me mostrou algo relacionado ao que acontece dentro de algumas igrejas e o Senhor me confirmou a visão em sonho através da palavra dele. E essas visões Deus já me deu há algum tempo atrás, mas ele me deu uma outra recentemente. E eu pedi a palavra do Senhor novamente a respeito, da última visão em sonho, e o Senhor me trouxe novamente a mesma palavra que ele me trouxe à época, para outra situação. Então eu quero compartilhar, porque Deus, quando ele revela algo para os seus servos na terra, é porque tem uma finalidade útil. Ele não mostra nada para ninguém apenas para mostrar. Ele revela porque ele quer nos edificar, nos exortar, nos admoestar, e nos edificar. Então eu vou compartilhar com aquele que puder receber esta palavra, para que tenha também a sua vida edificada, que haja crescimento, que te encorajem à santificação, e que essa palavra venha servir para a sua vida espiritual, para te encorajar e te admoestar nas coisas que vem do reino de Deus, e tudo para a glória e o reino de Deus. Então vamos fazer a leitura, vou fazer a leitura de pequenos trechos para não ficar muito longo. Capítulo 43, no verso 1, assim começa a dizer aqui a palavra de Deus, o Senhor falando com o profeta Ezequiel, e o título deste capítulo é: A glória do Senhor enche o templo. Então o homem me levou à porta que olha para o oriente. E eis que do caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel. Vamos passar para o verso 6. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo. E o homem se pôs de pé junto a mim. E o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar da planta dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo. Vamos para o verso 9, no finalzinho. E habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades e meça o modelo. Verso 12. Esta é a lei do templo, ou a lei da casa. Sobre o cimo do monte, todo o seu limite ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa, ou a lei do templo, em algumas outras versões. Amém? Glória a Deus. Meus amados, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, toda a palavra de Deus, ela é verdadeira. E ela serviu para o tempo do profeta Ezequiel, ela serve para o tempo de hoje e para o tempo das futuras gerações, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a mensagem que está aqui nessa palavra é que a glória do Deus, ela está no templo dele, porque a casa é dele. Então a glória de Deus se manifesta no templo. E para que essa glória de Deus se manifeste no templo que é dele, não é nosso, não é do homem, o Senhor, ele é um Deus tão zeloso, tão cuidadoso e tão detalhista, que ele deu ao profeta Ezequiel ali todas as medidas, ele deu todos os detalhes do templo ideal, da casa ideal. Aquilo que ele mostrou no capítulo 40, a partir do 40, até ao 44,
os capítulos 44, o Senhor ali, ele foi dando a Ezequiel o modelo ideal do templo que ele deseja, que ele quer. Alguns vão dizer, mas isso é para o milênio. É para o milênio, mas é para hoje também. Eu entendo que a palavra de Deus, ela é para ontem, para hoje e para amanhã. Então eu não posso pegar uma parte da palavra de Deus e jogar ela lá para cima, lá para frente, para o milênio. Não. Esta palavra é para o tempo de hoje, sim. Amém? Então entenda, meus amados, que Deus, ele é tão zeloso, tão cuidadoso com a sua casa, com o seu templo. Ele estabeleceu lugares na terra, começando lá pelo tabernáculo, lá no deserto. Ele começou ali a estabelecer um lugar na terra para que ele pudesse habitar no meio dos homens. Estabeleceu o templo. Depois do tabernáculo foi estabelecido ali o templo, onde o Senhor também ele se manifestava. E depois disso ele próprio enviou o seu filho, que ele passou a se estabelecer dentro de cada um de nós, através do seu Espírito, do Espírito Santo de Deus. Então, nós somos tabernáculo do Senhor, né? Onde nós somos templo de Deus, onde Ele habita dentro de nós. Mas o Senhor, Ele habita em nós, somos templo, santuário do Senhor. E o Senhor também, Ele habita em templos separados, santificados, consagrados, locais próprios, para que o povo de Deus venha se reunir, se conectar, se reunir para adorá-lo, louvá-lo, engrandecê-lo, ofertá-lo e aprender com ele e executar a obra dele na terra, né? Do reino dele. Então, amados, Deus, ele aqui nessa palavra, ele diz que ele mede tudo. Tudo está sendo medido. E este homem, ele aparece medindo o templo interior, medindo colunas, medindo a parte exterior e medindo tudo que estava à volta. Se nós formos ler toda essa palavra, a Bíblia aqui ela nos diz que havia um muro ao redor deste templo, este templo ideal do Senhor. Há um muro ao redor dele, e este muro ele tem a função espiritual de separar o profano do santo. Então nós estamos aqui falando de coisas espirituais, então nós temos que ler a Bíblia com olhos espirituais, né? Então quando ele fala ali no capítulo 42, no verso 20, ele diz: mediu pelas 4 bandas e tinha um muro ao redor. E ele diz, para fazer separação entre o santo e o profano. Isso no capítulo 42. Então, o tempo inteiro, o Senhor, ele vem falando em separação, em câmaras santas, lugar separado, e cordel de medir, e ele mede o templo interior, e ele fala do caminho, e ele vai medindo tudo que está ao redor. Faz a leitura do capítulo 42 que vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Então, amados meus, esta palavra ela vai de encontro à visão que eu vou contar aqui rapidamente para vocês. Em uma ocasião, Deus me mostrava uma igreja. E essa igreja estava em adoração e louvor. E eu estava no fundo da igreja, como se estivesse entrando na igreja, e eu via todo aquele povo lá com as mãos levantadas, pulando, louvando, adorando, e a igreja estava toda escura, tudo escurecido, e todo mundo louvando, pulando em alegria, se alegrando. Mas o Espírito de Deus, ele me falava e me mostrava alguns detalhes que eu tenho registrado, que ele não estava se agradando daquilo ali. E quando as pessoas que estavam, eu via toda aquela igreja de costas, todas ali, né, alegrinhas e louvando e pulando, estendendo as mãos aos altos, e a igreja toda iluminada de escuro, como se fosse um show, né, vamos dizer assim, um show gospel.
E quando essas pessoas elas se viravam de rostos, ou olhavam o rosto delas era seco. Era um rosto de caveira. De costas pareciam vivos, normais, mas à frente o rosto deles eram todos secos, de caveiras, ossos. Então Deus mostrou ali claramente que não estava vivificado. Não tinha vida ali, naquilo ali. E o Espírito de Deus me falava, não é assim, minha filha. E uma outra situação, Deus me mostrava também numa igreja, umas irmãs todas enfileiradas para se apresentarem no ministério de dança. E eu via elas vestidas com aquelas roupas desvoaçantes, né, feita lá de cetim. E uma delas vestida de bailarina, já fazendo aqueles movimentos, aqueles gestos de bailarina. E o Senhor me mostrava e falava, olha, filha, é para elas, isto não é para mim, é para elas. E era um local onde havia um ministério de dança até bem forte, era bem louvável, né? Era muito investimento até nessa questão e todos gostavam muito daquilo ali. As irmãs se alegravam muito com aquele ministério de dança, mas elas se alegravam. Mas Deus, ele dizia, o Espírito de Deus dizia, é para elas, isso não é para mim. Então, amados, muitos não vão aceitar, muitos não vão dar ouvidos ao que eu estou dizendo aqui, mas a mim não me importa, não faz a menor diferença se você acredita ou deixa de acreditar. Eu é que tenho que acreditar naquilo que Deus mostra, né? E no entendimento que Deus vai nos dando de discernimento. Então, existem algumas coisas que não está no agrado do Senhor, que Deus ele está medindo tudo. Então, não pode ter misturas. Nós somos um povo santo, um povo separado. E a última visão que Deus me deu agora também com um outro lugar é que eu via a igreja também toda às escuras. E como se fosse um local também de mundano, como se fosse o mundo, os lugares que a gente entra no mundo, um templo de show, uma casa de show, uma casa de espetáculos. Isso reflete o mundo. Isto não é santo, isto é profano. Então, meus queridos, vamos ficar atento e vamos nos manter aquilo que Deus ele já fez, aquilo que Deus já mostrou. Não vamos mudar, sabe? Não vamos mudar, não vamos fazer do nosso jeito. Vamos fazer do jeito de Deus. E o jeito dele está muito claro aqui. Ah, mas Deus ele não deixou nada escrito no Novo Testamento. O apóstolo Paulo não tem nada escrito, nenhuma diretriz, não tem nada ali especificando como deve ser feito. Querido, querida, tem sim. Tem sim. Porque Jesus ele não veio para abolir a lei. E a lei, ela serviu de aio para nós. E na lei estão todos os princípios. Então, esse templo ideal que Deus mostrou aqui para Ezequiel é o ideal de Deus para a sua igreja. É assim que ele deseja que seja, é assim que ele quer que seja. Então, Deus, ele dá visões, ele vai falando com os seus filhos na terra. Ele fala aqui, fala lá, fala acolá. E ele vai mostrando como ele quer, através do seu Espírito, porque o Espírito Santo, ele habita na igreja, o Espírito Santo, ele que está ali administrando a igreja de Cristo na terra, até Jesus voltar. Então, o desejo de Jesus o desejo de Deus é que a casa dele, que o templo dele seja um local edificado pelo homem, separado especificamente, ou seja, a igreja do Senhor na terra, ou seja ela na nossa casa, na nossa vida, no nosso lar, o nosso templo também. Nós não podemos estar em mistura, não podemos estar conectadas
porque existe um muro de separação entre o santo e o profano. Se nós somos santo, sacerdócio santo, existe um muro de separação entre mim e o mundo. E existem regras, princípios, estatutos, cana de medir, diretrizes para que eu venha fazer esta separação. E lembrando sempre que o Senhor, Ele está com o cordel de medir, Ele está com a cana de medir o tempo inteiro. Aleluia! Ele está medindo o seu templo particular, o meu templo particular, e o templo coletivo. Aleluias! Então, queridas e queridos, assim eu vou terminando aqui, para que esse áudio, esse vídeo não fique muito longo. Fica com essa palavra, medita, reflete, pede ao Senhor uma compreensão, um discernimento maior, pois o Senhor, Ele mede o templo interior e Ele mede tudo que está ao nosso redor. Vamos nos manter na palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, e tomar aquilo que foi para a antiguidade, o que foi que serviu de aio para nós, vamos tomar isso como válido, como uma diretriz, como princípios para que a gente venha conduzir todas as coisas hoje na modernidade, mas sem estar conectado com a modernidade. Aleluias! Eu não sei se você me entende. Vamos usar a modernidade a nosso favor, mas sem estar conectado com ela, porque estar conectado com a modernidade é manter um relacionamento, uma relação forte e profunda com a modernidade. E eu não posso, porque nós não somos desta terra. Você não deve, porque você não é desta terra. Nós temos que manter uma conexão forte e profunda com o reino dos céus, porque é lá que é a nossa habitação. E esse templo ideal é o que nós vamos encontrar no reino, mas até chegarmos ao reino dos céus, nós vamos viver o reino dos céus aqui na terra. Então estamos aqui vivendo um treinamento, estamos vivendo aqui uma sombra daquilo que nós vamos viver lá. Mas como eu vou viver a sombra se eu vivo na modernidade? Eu preciso viver as diretrizes que o Senhor deixou. Para muitos vai parecer cafona, antiquado, não tem nada a ver, não é mais assim, é assim, era antigamente. Não, querido, não é assim. Porque Deus, Ele dá revelações aos seus servos na terra, para que a gente se mantenha naquilo que está escrito na palavra, não naquilo que meus olhos veem, nem naquilo que a minha carne deseja. Então, querido, recebe essa palavra como mel para a sua vida e não como fel, que ela sirva para a sua vida como mel. Amém? Essa é a palavra que eu compartilho contigo. Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e sejam abençoados em nome de Jesus. A paz do Senhor.